Gente, olha só, a Série Campeões do Brasil hoje abre espaço para 2 times, o Flamengo e o Sport Recife. Vamos começar contando a história do título do time pernambucano em 87. Naquele ano, a CBF criou um campeonato com 2 módulos, o verde, com os principais times do país, e o amarelo. E deu uma polêmica danada, dá até hoje a polêmica, né? O Flamengo ganhou o módulo verde, o Sport venceu o amarelo. E depois de muita polêmica, em 2011 a CBF cumpriu ordem da Justiça Federal de Pernambuco e reconheceu o time pernambucano como o único campeão brasileiro daquele ano. Mas a mesma CBF disse entender que a divisão do título entre Flamengo e Sport, ela não contraria a decisão judicial. Então vamos relembrar agora como foi a conquista do Leão da Ilha. São 3 estrelas nacionais no escudo. A primeira veio com um objeto de valor inestimável, guardado com carinho e as 7 chaves nesta caixa preta aí. Responsável pela maior alegria e orgulho da torcida do Esporte Clube do Recife em 108 anos de vida. Mas para saber por que ele é tão bem cuidado, temos de voltar a 1987. O Sport era o azarão no início da competição. Entrou como se fosse participar. 32 clubes disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 1987, divididos em 2 módulos de 16 equipes, o verde e o amarelo. O campeão e o vice dos módulos verde e amarelo se classificariam para um quadrangular final. E daí sairia o campeão brasileiro. Liderado pelo lateral Betão, o meia Ribamar e o ponta Robertinho, o Sport fez seu papel na primeira fase e venceu os 2 turnos no seu grupo. Na semifinal do módulo amarelo, o adversário seria o temido Bangu, de Castor de Andrade. Semifinais, módulo amarelo do Campeonato Brasileiro, Bangu Sport. O Bangu, naquela época, as pessoas daquela época se lembram, fazia medo a qualquer clube do Brasil, Flamengo, sei lá quem for. No primeiro jogo em Moça Bonita, no Rio, vitória do Bangu, 3-2. E o time carioca jogaria por empate no Recife. O clima de guerra estava pronto para o jogo de volta. É sinal de guerra, né? Vermelho e preto, a guerra é paz, Brasil. Um torcedor soltou uma pedra, alguma coisa lá e bateu na cabeça do Castor e acabou sangrando. Você já viu, traduzido isso para dentro do campo, você já viu como começou. Numa Ilha do Retiro abarrotada de gente, um Sport soberano. Vitória por 3-1, vaga na final. O rival na decisão seria o Guarani, vice-campeão brasileiro de 86. Esperamos ser campeão. Um time que tinha Ricardo Rocha, João Paulo, Paulo Isidoro e uma grande arma, Neto. Você não podia deixar Neto livre, porque se ele recebesse a bola, ele lançava de 50, 60 metros, era muito fácil ele lançar de um lado para o outro e pegar alguém livre. Em Campinas, vitória do Guarani, 2-0. Na Ilha do Retiro, vitória do Sport, 3-0. Como o saldo de gols não era critério de desempate, a decisão do Campeonato Brasileiro módulo amarelo será nas cobranças dos tiros livres direto na marca do pênalti. Ninguém errava pênalti. Todo time bateu e não errava. Os jogadores já estavam batendo pênalti de novo, já ia repetir pela 3ª vez cada jogador. E aí eu estava com o presidente do Guarani do lado, eu disse, é um absurdo submeter nossos jogadores a isso, vamos dar por empate, somos 2 campeões, vamos dividir o título. Estou plenamente de acordo porque estava já cansado de assistir a esse espetáculo deprimente. Veio uma ordem de que o jogo estava terminado, não era para bater mais pênalti. Eu não cumpri a ordem. Chamei o meu lateral, que era o Betão, falei, vai lá e bate o pênalti. Depois que você bater, aí pode terminar. Porque o último a bater o pênalti foi o Sport. Então o Sport não se recusou a bater. Se alguém vai se recusar, seria o Guarani. E foi isso que aconteceu e foi isso que foi a sorte. E aí a CBF não tinha alternativa. Deu o título no modo amarelo ao Sport. Era hora de medir forças com Flamengo e Internacional, campeão e vice do módulo verde, a Copa União. Mas antes da disputa do quadrangular,
o Clube dos 13 anunciou que não reconhecia o cruzamento final. Por isso, o Flamengo, campeão do módulo verde, e o Internacional, o vice, não jogaram contra Sport e Guarani, os representantes do módulo amarelo. O Sport deve pegar o Flamengo quarta-feira que vem, mas o Flamengo, a exemplo do Internacional, segundo o presidente Márcio Braga, não virá ao Recife. O Márcio Braga está realmente expondo uma equipe de tradição e que é até orgulho do Brasil todo. Todos nós brasileiros já torcemos pelo Flamengo em competições internacionais. Quem não está honrando essas tradições no Flamengo é exatamente o seu presidente, o Márcio Braga. E o Flamengo vai cumprir a sua programação e não tem nada a temer. Cruzamento, volto a dizer, nem pensar. Sport e Guarani disputaram o quadrangular final. Venceram Flamengo e Inter por WO. E na disputa entre eles, o Sport foi campeão. Bateu, fechado, bola na boca da bola, Eu queria muito ter visto o Sport jogar com o Flamengo. Era muito difícil ganhar para o Sport. O Sport não perdia para ninguém. E você tinha um Internacional e Flamengo pela frente e você ia valorizar muito mais esse título. E não teria essa polêmica que existe até hoje. Com polêmica ou não, a torcida do Sport fez a festa. Um título que garantiu a participação na primeira Libertadores da história do time pernambucano e que garantiu também uma alegria sem fim para o lado rubro-negro de Pernambuco. Me considero campeão brasileiro, sim. Disputamos a Libertadores, independente do que venha falar, ou polêmica, ou ir na justiça. Nós vencemos o campeonato, eu me transformei em treinador, o Sport pela primeira vez foi campeão, foi tudo uma maravilha. E foi mesmo, Leão. Pergunte para o torcedor do Sport, que pela primeira vez viu o Leão da Ilha do Retiro ser o Leão do Brasil. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Casa, casa, ei, casa, casa, ei. Esporte, esporte.